Matando a sede, tema da palavra de hoje. Tem um copo d'água aqui, quem tiver com sede, pode vir buscar, tá bom? Isso aqui é para você. Lion, para você, tá, filhão? Se você quiser buscar, a hora que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: mate a sede que há em você. Eu lembro, antigamente tinha uma música, olha, 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 água mineral. Lembra disso aí? Você vai ficar legal. Queridos, a água, ela faz parte de 71% do nosso planeta Terra. O seu corpo é constituído de provavelmente 60%, 70% de água. A água é aquilo que nós não conseguimos viver sem. Quem aqui consegue viver sem água? Não tem como. Se a gente para de beber água, os nossos órgãos vão secando, e aos poucos nós vamos morrendo. Muitas pessoas já morreram em desertos, porque se perderam e não tinha água, morreram desidratados. A falta de água, ela mata de uma forma incrível. Nós necessitamos da água para viver, nós necessitamos do líquido, nós necessitamos daquilo que o Senhor fez. O Senhor é tão perfeito que Ele faz 70% do homem de água e 70%, uma média, do planeta Terra de água, porque Ele entende que o homem necessita desse bem, o homem necessita disso para viver. A água, ela é a nossa maior necessidade física. Sem ela, nós não somos completos. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: você precisa de água. Ainda mais esse calor. Esse calor dá uma sede. Falei para a Dani, falei: amor, estou bebendo muita água, muito líquido. No inverno eu quase que não bebo muito, mas no calor dá vontade de beber toda hora. Agora mesmo eu estou com muita vontade. E fala aí, você consegue matar a sede com Coca-Cola? Não dá, né? Até é gostoso, até é bom, mas a sede, ela é só matada com água. Não sei você, talvez tenha um ou dois aí que falem: não, eu prefiro Coca. Tá bom, é. Esqueça que o rio que vem do céu não é um rio de coca, é um rio de água. Eu mato sede com água, não adianta. Aquele negócio doce da coca entrando é ruim, agora que você está com sede. Quem joga bola aí, quem faz exercício, tem bastante gente fazendo aí o Burn 40 com o Vicente. Cadê a galera que está fazendo o Burn 40 aí? Muito bom, hein, gente? Abrindo um parênteses aqui na mensagem, é um momento muito legal de exercício. Se você quer participar, você está a fim de emagrecer, você está a fim de ter um condicionamento físico melhor. Talvez você já emagreceu, mas sente que não tem aquele condicionamento. Vai procurar o Vicente, a Débora. Cara, está sendo muito legal, tem uma galera fazendo. Eu preciso fazer, vocês já estão olhando para mim com essa cara de que eu preciso, eu vou fazer. Mas não agora, porque minha filha nasceu, então tem que dedicar tempo à minha filha. Tá vendo como que sai rapidinho o negócio? Só abrindo um parênteses aqui também, outro parênteses. Ela é linda, gente. Obrigado, viu? Obrigado vocês que mandaram mensagem aí, todo mundo que compartilhou. Ela nasceu de parto normal, foi uma bênção. A Dani já está em casa, a bebê também, está perfeita. E Deus está cuidando em todos os detalhes, amém? Obrigado, continue orando por nós. E você que quer fazer uma visita, pode ir lá em casa, depois me procura para passar o endereço, pode ir lá, não tem problema nenhum, beleza? Mas voltando aqui para o nosso... Quando você faz um exercício, quando você faz uma corrida, você volta com sede, porque a água, ela satisfaz aquilo que a gente necessita. Quer ver quando está aquele dia de trabalho, ou de escola, que você fez bastante coisa, você não parou, aí nesse calor fica tudo grudado, aquela roupa grudando, parece que está, né? Essa sensação horrível de suor, misturado com camiseta, com calça. Aí você chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é tirar tudo e entrar debaixo do chuveiro, para aquela água te molhar, você ficar limpo e transformado. Estou certo? A água é boa. E da mesma forma que o homem necessita da água para viver, o homem necessita de Deus para viver.
A água, ela é o essencial para o homem, mas se o homem também viver sem Deus, ele morre. Morre, é morte na certa. É como a morte da água, é aos poucos. Às vezes, um tiro no meio da cabeça mata mais rápido, é claro. Mas se você fica sem água, aos pouquinhos vai morrendo. É a mesma coisa sem Deus. Aos pouquinhos, a sua vida vai perdendo sentido, perdendo a graça, perdendo a alegria. Aos pouquinhos você vai ficando seco. E quando você vê, você está morto. Estou falando na vida espiritual. E também na vida física. A Bíblia diz que há pecados para a morte. Literal, para a morte. Há pecados que nos levam a morrer, espiritualmente e fisicamente. E quando o homem ele vive sem Deus na vida dele, quando o homem ele está seco e ele não consegue, ele prefere trocar a água viva pela Coca-Cola. Ele prefere trocar o Senhor por outros prazeres, por outras vontades. Ele prefere trocar o Senhor por uma noite. Ele prefere trocar o Senhor, ele prefere trocar a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. Ele prefere trocar a água que sacia a sede dele, a água que sacia a vontade dele beber. Ele prefere trocar isso por algo que vai continuar fazendo ele sentir sede. Essa é a causa do ser humano ter morrido. Essa é a causa do ser humano estar continuamente morrendo. O ser humano tem parado de beber da água da vida. É tão maravilhoso quando eu vi ela nascendo. Eu estava lá na hora do parto e os médicos todos naquela emoção, naquele momento, e de repente, vai, você consegue, e ela lá fazendo força, de repente, pá, saiu. Os médicos começaram a gritar, aleluia, glória a Deus. Não, mentira, os médicos gritaram não, foi eu que gritei isso. Os médicos falaram, nasceu, ficaram felizes, os médicos de verdade, parece que foi uma alegria na sala. Aquela bebê começou a chorar, e eu comecei a ver, e aquilo ali me encheu os olhos de lágrimas. Eu comecei a chorar em prantos naquele lugar, porque eu glorifiquei a Deus pela vida. A vida é tão maravilhosa. Um dia teus pais, quando tiveram você, se alegraram também. A vida é perfeita, cara. A vida é boa. Tem muita gente que escolhe acabar com a sua vida. Tem muita gente que escolhe deixar a sua vida de lado. Tem muita gente que escolhe tentar viver a sua vida de uma forma alegre, mas não conseguem e acabam perdendo a sua vida. A vida é maravilhosa. Vira para a pessoa que está do lado e fala, a vida é boa. Mas a vida só é boa quando a água do Espírito, quando a água da vida, quando a água do céu, quando aquele que a Bíblia diz que é a água viva está sobre nós. A vida só consegue ter sentido quando essa água sacia a nossa sede. Não adianta. Você pode buscar em qualquer lugar, você pode tentar, você pode procurar, você pode tentar matar sua sede com coca. Você não vai conseguir. A água vai te saciar. Essa noite, eu quero que você entenda completamente que nós necessitamos da água que vem do céu. Nós necessitamos da água da vida. Nós necessitamos de Jesus. Pastor, eu já entendi, por muito tempo eu ouço falar disso. Já há um bom tempo eu ouço falar sobre essa questão de que eu preciso de Cristo, de que eu preciso de Deus, de que eu preciso de Jesus. Eu já entendi, eu já estou aqui. Mas talvez você esteja sentado aqui nessa noite e você não está sendo saciado. Eu não preciso fazer uma pergunta para você levantar a mão, mas se eu fizesse essa pergunta, quantos vêm aos cultos continuamente? Eu não estou dizendo só de sábado, mas também de terça, de sexta, de domingo, ou também na célula. Quantos vão e não são saciados? Quantos vão e não conseguem sair dali totalmente cheios e saciados da água da vida?
mas saem dali ainda com sede. A sede que eu estou dizendo aqui não é aquela sede necessária para a busca, mas é aquela sede que você prefere ficar assim. A sede da escolha. É a sede que você tem escolha em ficar com sede. Você prefere ficar com sede. É algo que já não tem mais funcionado em você. Você não tem mais prazer em beber dessa água. Nessa noite eu quero que você entenda que o Senhor está aqui para jorrar da água viva sobre você e novamente você sentir. Novamente você sentir essa água sobre você. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, versículos de 1 a 15. Está aqui a água, viu, Lion? A hora que você quiser, filhão. João capítulo 4, versículos de 1 a 15. Vamos lá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, porque o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, o que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O que eu aprendo nesse texto sobre matar a minha sede, em primeiro lugar, é que Jesus nos ama e quer se aproximar de nós. Olha só o que o texto disse: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Aqui eu quero pensar com você um pouco. Quem puxa assunto não é a mulher. Quem chama para conversa não foi a mulher. Mas Jesus estava sentado ali e viu aquela mulher tirando água, e ele vira para aquela mulher e fala assim: dá um pouco dessa água aí. Isso é incrível. Talvez você não esteja conseguindo enxergar aqui no âmbito espiritual o que eu estou enxergando, mas é incrível. A Bíblia diz que quem nos amou primeiro foi o Senhor. Fala comigo: Deus me amou primeiro. Não fomos nós que fomos atrás, não fomos nós que buscamos, não, foi Ele quem decidiu nos amar, foi Ele quem decidiu se entregar. Aqui aconteceu o mesmo. Aquela mulher não falou nada, aquela mulher não estava nem sabendo quem era aquele cara, mas Jesus Cristo vira e fala assim: dá um pouco dessa água. Jesus, Ele se importa com você. Jesus, Ele quer puxar assunto com você. Jesus quer conversar com você face a face. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer se apresentar a você. É nítido nesse texto. Cara, imagina, Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha curado muitas pessoas, e aquele homem tão poderoso senta de lado de uma samaritana, ele sendo um judeu, e os judeus, como diz ali, não conversavam com os samaritanos. Isso era muito ruim quando um judeu conversava com um samaritano.
Judeu, ele olhava para o samaritano, ih, sai fora aí. Samaritano não. Mas Jesus Cristo, ele senta ao lado daquela mulher. E ele puxa assunto com ela. Talvez você esteja aqui nessa noite e você veio buscar algo. Você veio buscar algo da parte do Senhor. Mas saiba de uma coisa, Ele já estava aqui puxando assunto com você antes de você chegar. Ele já estava lá na tua casa, Ele já estava no teu trabalho, Ele já estava na tua escola essa semana, querendo se relacionar com você. E quando você não está nem aí com a palavra, Ele está aqui, dá um pouco dessa água aí. Quando você não está nem um pouco afim, Ele está aqui. Vem para perto que é melhor. Vira para o irmão que está ao teu lado, fala para ele assim, fica perto de Jesus, que é melhor. E é incrível como Jesus Cristo, ele aborda um evangelismo. Jesus era um evangelista nato. Jesus tinha um dom, na verdade ele tinha todos. E o evangelismo não estava fora. Ele sentou e só falou, me dá um pouco dessa água aí. Imagina aquela mulher pensando, o que esse cara quer? Esse cara deve estar querendo alguma coisa comigo. Imagina aquela mulher falando isso. Esse cara deve estar querendo me cantar. Ela não sabia que ele era Cristo. E de repente, ele fala, ei, eu quero conversar com você. Em outras palavras, ei, eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você entenda quem eu sou. Muitas vezes Jesus está fazendo isso com você constantemente, mas você não está dando bola. Muitas vezes Jesus está falando com você todos os dias, dá um pouco dessa água aí, puxando assunto com você. Sabe a hora que Jesus mais puxa assunto com a gente? A hora que a gente acorda. Mas a gente não dá nem bola para Jesus. A gente pensa que Jesus, ele só pode ser o nosso SOS. Só vem nas horas em que estou precisando, em que estou necessitando. Mas Cristo está em todos os momentos querendo puxar assunto. Olha a profundidade disso que Deus está querendo falar com você. Pode ser que talvez você tenha ouvido falar 1 milhão de vezes, mas a repetição ela te ensina, a repetição ela me ensina. Jesus nos ama e Ele quer se aproximar de nós. Vira para o irmão que está do lado e fala assim, Jesus te ama muito. E Ele escolhe se aproximar de você. Meu irmão, se Deus não quisesse se aproximar de nós, Ele não teria nem mandado Cristo. Ele não teria nem enviado o Senhor para poder morrer em nosso lugar, porque Ele ia falar, eu não quero conversa com esse povo. Não, esse povo aí não adianta, não vai mudar. Mas Jesus, Ele decide ter um relacionamento conosco. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Para que a sua sede seja saciada, você precisa entender que Jesus te chama, que Jesus está procurando conversar com você, porque Ele te ama muito. Em segundo lugar, Jesus não se preocupa com o que você é ou o que você já fez. Olha só o texto. Assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Talvez nós olhamos para algumas situações da nossa vida e a gente acha que Deus ele não vai nos abençoar ou nos usar, ou acha que Deus ele não nos ama ao ponto de conversar conosco. Um exemplo, quem aqui já pecou? Levanta a mão aí se você já pecou. Se eu pudesse levantar meus 2 pés também levantar. Quando você pecou, qual foi a última pessoa que você queria ver? A última pessoa que você queria ver? Qual foi o último lugar que você quis ir? Lugar secreto. Quando a gente peca, a gente foge de Deus. Quando a gente peca, a gente corre do Senhor. Quando a gente peca, a gente não quer falar com Deus. Quando a gente peca, o nosso coração fica tão pesado. Mas não porque Deus pensa isso a respeito de nós, mas porque nós temos uma concepção, um entendimento errado de quem Deus é. E aquela mulher, por não conhecer Cristo verdadeiramente em seu coração, ela não entendia que Jesus não estava preocupado se ela era uma samaritana e ele era um judeu. Mas Jesus estava preocupado com o coração daquela mulher.
E muitas vezes nós começamos a nossa caminhada cristã, e talvez você já tenha 10 anos de vida cristã, já tenha 20 anos de vida cristã, já tenha 30 anos de vida cristã, ou às vezes você tem 1 ano, mas todos os dias da sua vida você sente um peso enorme dentro de você, por talvez você ser um samaritano e Jesus ser um judeu. Às vezes a gente olha para Jesus e a gente fala, porque Ele é um ser tão santo, Ele não vai me perdoar. Eu tenho algo para dizer para você. A cruz foi o maior ato de amor de Deus por mim e por você. A cruz de Cristo foi onde todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, tudo que a gente cometeu antes, tudo que a gente vai comete no presente e tudo que a gente vai cometer depois, tudo isso foi perdoado na cruz do Calvário. Então por que você ainda continua achando que Deus faz acepção de você? Por que muitas vezes, quando você cai, ao invés de você se ajoelhar e falar com a única pessoa que você deveria falar, você prefere se esconder dele e sair de perto dele? É o mesmo que eu cometi um pecado e aí eu viro para Deus e falo, Deus, quem é o Senhor para me abençoar? Quem é o Senhor para me perdoar? O Senhor é maravilhoso, grande. Olha quem eu sou. Eu não mereço a misericórdia. E por causa disso, a autoridade é roubada. Por causa disso, o medo entra. Por causa disso, a acusação entra. Por causa disso, Satanás entra. Sabe por quê? Porque a brecha que nós damos não é somente no pecado. O pecado é a brecha, o pecado é o começo, o pecado é a abertura. Mas a brecha que nós damos é quando a gente sai fora, é quando a gente abandona, é quando a gente não busca, é quando a gente começa a fugir dele, e quando a gente começa a olhar para ele como alguém que não pode nos perdoar. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor está de braços abertos para te perdoar. Não importa o que você já fez, não importa quem você é, não importa o que já passou na tua cabeça em fazer, Deus te ama. Deus me ama. Deus ama a pecadores. Ei! É claro que eu não vou abusar e vou viver no pecado, porque aí você não conhece a Jesus. Se você vive no pecado, é sinal de que você precisa andar com Cristo. Mas Ele ama você. Ele ama os homossexuais. Ele ama os adúlteros. Ele ama os mentirosos. Ele ama os ladrões. Ele ama os traficantes. Ele ama as prostitutas. Ele ama, Ele tem paixão e amor. Ele só quer um coração voltado para Ele. E através desse coração voltado, Ele vai mostrando que o caminho está errado, que Ele precisa consertar, que Deus fez homem para casar com homem, que Deus fez o homem para viver eternamente com a sua mulher até o dia que eles morrerem, que Deus fez a mulher para ser mulher de um só homem e não ficar se prostituindo, que Deus fez o trabalho para o homem trabalhar e ele não precisa ganhar dinheiro de forma corrupta e fugir da lei. Não, Deus Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. É simples assim, mas a gente não entende muitas vezes. E a gente vai bater na cabeça. Aí a gente vai algum pensamento impuro na nossa mente, a gente já acha que Deus vai fulminar, vai olhar para a gente, acabou. Não, cara. Não, velho, Deus te ama. Eu sinto no meu espírito que tem muitos jovens nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Há muitos jovens aqui nessa noite que vivem se culpando, vivem olhando de uma forma errada para a graça, acham que a graça ela vem por algo que fazemos, mas não entendem que a graça é de graça. E Deus essa noite está liberando a graça sobre a tua vida. Não importa o que você fez,
Não importa o que talvez você esteja fazendo, Ele derrama graça sobre você agora e te perdoa. Ele pede para você andar no caminho correto, no caminho direito. Ele não quer que você ande nessa vida, porque essa vida vai te gerar a morte. Você está andando em sequidão, e essa sequidão vai te gerar morte. Mas o Senhor quer gerar em você uma sede espiritual, para que nunca mais você tenha sede. Essa noite é noite de perdão na tua vida. É noite de perdão na tua vida. Esse mesmo Espírito. Olha o texto. Continuação 3. Jesus sempre se apresenta como uma forma de solução. Olha só. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Muitas vezes nós não conhecemos a solução. Nós sabemos do problema, nós sabemos que talvez ele possa ser solucionado, mas nós não conhecemos a solução. E o Senhor Jesus se apresenta como a solução. Ele fala: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem está falando com você, se você soubesse quem é essa pessoa que está do teu lado, te oferecendo essa água, os seus problemas teriam acabado. Quem lembra do seu Crespo? Seus problemas se acabaram-se. Ninguém lembra, não? Jesus não é seu Crespo. Jesus não vem com xing-ling para te resolver problema, não. Jesus, Ele te dá o melhor. Jesus, Ele traz a resolução completa do problema. Jesus, Ele vem para derramar solução completa. Ele se apresenta como a solução. Aí a gente fica tentando tapar buraco. A gente fica tentando resolver o problema. É igual tentar tapar buraco de formiga, já viu? Tem um buraquinho lá da formiga, você vai lá, joga lá um durepox, coloca, meu irmão, ela sai para o outro lado. Aí você vai tentar de novo, ela sai para o outro lado. Ela vai achar um buraco e vai sair. E muitas vezes a nossa vida espiritual a gente fica tentando tapar buraco e não consegue. Mas Jesus, Ele vem e Ele faz a construção completa de novo. E Ele dá a solução do problema. É só se entregar para Ele. A mensagem que eu estou pregando hoje aqui é a mensagem da cruz. O tema é: mate a sua sede. Mas mate a sua sede com a mensagem da cruz. Mate a sua sede indo para a cruz. Mate a sua sede entendendo que Ele é o solucionador dos problemas. Para de viver em sequidão. Quarto lugar, nunca duvide de Jesus. Olha o texto. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Essa mulher virou e falou assim: ah, você está de brincadeira comigo. Vira a pessoa do teu lado e fala assim: você está de brincadeira comigo. Aquela mulher virou e falou: como que você pode tirar água daí? Quer dizer que você é o bonzão? Quer dizer que você é o cosplay dos profetas? Então você está... eu imagino Jesus pensando: essa mulher não sabe do que eu sou capaz. Essa mulher não sabe que ela está falando com o Filho de Deus. Essa mulher não sabe que ela está falando com o Rei dos Reis. Essa mulher não entendeu ainda. E muitas vezes nós também fazemos o mesmo. Nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para as doenças, nós olhamos para as situações da nossa vida financeira, familiar, estudantil. A gente olha para as situações que talvez estejam borbulhando e com um monte de problema. A gente começa a olhar e falar: ah, Deus, o Senhor não pode resolver isso para mim, não. Como pode eu sair dessa situação? Como pode eu sair de um câncer? Como pode eu sair de uma doença? Como pode eu ser liberto desse demônio? Como pode eu ser liberto desse pecado? Como pode? O poço é fundo, não tem como tirar água. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você duvida de um milagre, você duvida de Jesus. Todas as vezes que você duvida de algo que Deus pode fazer na tua vida, você está duvidando de Jesus, cara. Não duvide da palavra lançada.
Jesus disse que tudo aquilo que pedimos em seu nome, Ele faria para a glória do Pai. Tem muita gente também pegando isso aí, distorcendo. Mas eu estou dizendo que se você anda no caminho de Deus, se você entende que Deus, meu irmão, não duvida de Jesus. Não duvida do que Ele pode fazer na tua vida. Não duvida do milagre que Ele pode fazer. Não duvida que Ele pode te dar uma namorada, um namorado. Não duvida. Não duvida que Ele pode dar uma família. Não duvida que Ele pode restaurar a tua casa. Não duvida que Ele pode transformar o teu trabalho. Não duvida que Ele pode, meu irmão, tirar você que está ganhando hoje 600 e pôr você para ganhar 5.000 lá na frente. Não duvide disso. Não duvide do poder de Deus em nenhuma área de sua vida. Não duvide. Não pergunte, não questione, mas como? Não fale como. Fala, Senhor, vai acontecer. Não estou pregando para você uma palavra simplesmente de incentivo. Eu estou dizendo que é realidade. Jesus, Ele é poderoso. Nós temos que entender, quando nós estamos alinhados com os céus, as coisas materiais, elas são meras coisas. E quando estamos ligados com o espiritual, as coisas materiais, elas se movem em favor dos céus. Isso é muito forte. Não duvida de Jesus não. Então olha para a pessoa que está atrás e fala assim, não duvida de Jesus não. Mas fala com convicção, não duvida de Jesus não. Você vai falar bravo, você não duvida não, hein? Igual sua mãe, não vai duvidar, menino. Não duvida, cara. Jesus pode transformar. Quinto lugar, a nossa água não é suficiente. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Tudo que você tentar, com o seu braço, com a sua força, tudo que você tentar, na sua capacidade, não vai ser suficiente. Quem aqui já tentou algo no braço, na sua força, fazer algo na sua capacidade? Se deu mal, né? Eu também. Porque quem faz é o Senhor. Da mesma forma que eu não consigo explicar um negocinho que não dava nem para enxergar, só um microscópio conseguia ver, se tornar hoje uma criança nos meus braços, a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender o que Deus pode fazer. Mas se nós tentarmos com a nossa força, não sai nada. O homem já tentou fazer clone de outro homem, não deu certo. O homem já tentou fazer, deu, mas morre cedo. Tem vida útil. É igual lente de câmera, tem vida útil, logo tem que trocar. Agora eu e você nascemos para ser eternos. Deus nos fez para sermos eternos. Ele quer nos levar a viver a eternidade ao lado dele. Por isso eu quero que você entenda que tudo que nós tentarmos, tudo que vem de nós, a nossa água não é suficiente. Olha o que Jesus disse, se você beber essa água você vai ter sede outra vez. Às vezes a gente tenta várias coisas. Às vezes tem jovem que está batendo cabeça até hoje na vida espiritual, vivendo pecado atrás de pecado e não consegue, e tenta fazer método, e tenta colocar na frente do computador, Jesus está me olhando, e tenta falar para a namorada, vamos fazer uma aliança, eu comprei uma aliança de compromisso entre nós, vamos ficar sem beijar, e tenta fazer um monte de coisa na carne, e na carne não funciona. Não funciona. A nossa água não satisfaz. Aí o cara faz um jejum, ou a moça faz um jejum para Deus me abençoar, e aí faz, e aí até recebe uma bênção de Deus, mas lá na frente para. A nossa água não satisfaz. O jejum não muda Deus, o jejum muda você e eu. A oração nos liga a Deus. Nós precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos vem dele. Você está entendendo comigo? Você está comigo? Está entendendo o que eu estou falando? É claro para você? Se você não está sendo claro, é porque o diabo está parando a tua mente e barrando. Porque 90% desse lugar está entendendo que é claro. Mas esses 10% vão ser tocados também para a glória de Jesus. Sexto lugar, a água viva tira toda a sua sede eternamente. Olha o texto. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Uau! A água está aqui, Lion.
Se quiser beber, pode beber, filhão. Incrível isso. Jesus fala: se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. A gente olha para essa situação e fala: como assim, Jesus? Está de brincadeira com a minha cara. E eu vejo as pessoas constantemente tentando saciar a sua sede. Vou dizer uma coisa para você: um momento de chapação, um momento do Espírito, ter o encontro, os cultos que são fervorosos, isso aqui, meu irmão, isso aqui não é para que você tenha um simples momento e fale: agora eu estou cheio de Deus. Não, isso é um bônus. Isso é algo que Deus dá constantemente. Mas se você realmente bebeu da água da vida, você não tem sede outra vez. Você só quer o bônus. Senhor, quero mais. Mas você não tem sede. Muitos falam: pastor, o que é? Eu desviei, saí do caminho de Deus, eu acho que eu perdi a salvação. Não, você nunca teve. Porque quando você tem, você nunca mais tem sede. Quando você tem, você nunca mais necessita buscar em outro lugar. Você sabe a fonte. Você sabe onde encontrar. Sétimo lugar, nós nos tornamos fonte e jorramos a água dele eternamente. Olha só o texto: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau! Você não somente mata a tua sede, mas por onde você passa, a água que está em você respinga em outros, e vai passando para outros, e vai passando para outros, e você se torna uma fonte de água viva. Na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Pastor, mas lá na escola, difícil demais. Difícil demais. É difícil converter aquele povo. Seja a fonte de água viva ali. Seja a diferença ali dentro. Seja diferente onde você está, no ambiente onde você está. Num deserto, o rio é algo diferente. No deserto, o rio é algo novo. No deserto, o rio, ele é algo que nós olhamos e falamos: eu preciso estar ali. Quando você está num ambiente de deserto, você é como um rio. Você tem que ser visto diferente. Quem aqui quer ser fonte de água viva? Quem que deseja ser essa fonte? O Espírito de Deus está liberando essa água sobre a tua vida nessa noite. Você precisa entender que nessa noite o Senhor está aqui para apresentar para você a água viva. O Senhor não está aqui para apresentar para você um simples copinho de água, mas o Senhor está aqui para te apresentar um rio que não tem fim. Oitavo lugar, perdão. E esse aqui para mim é incrível. A revelação que o Senhor deu: eu não preciso mais voltar ao poço. Olha o texto. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar a água. Sabe por que as pessoas voltam ao poço? Sabe por que as pessoas vão atrás novamente do mundo? Sabe por que as pessoas entram aqui? Talvez você já esteja aqui e já tenha acontecido isso com você umas 3, 4 vezes. Pastor, eu fui, voltei, uma inconstância, não sei o que acontece. Sabe por quê? Porque você não bebeu da água da vida. Você não experimentou da água viva. Mas quando você experimenta da água viva, o poço não te atrai mais. Quando você experimenta a água da vida, o poço não chama mais você, ele não se torna mais chamativo, mas a água que inunda dentro de você faz com que haja um reservatório constante. E todas as vezes que você estiver, às vezes com fraqueza, querendo voltar atrás, você vai olhar e vai falar: não,
Eu não preciso retirar água no poço, pois o homem chamado Jesus Cristo falou para mim que se eu beber da água dele, eu nunca mais terei sede. Então, em nome de Jesus, essa noite, mate a sua sede por completo, não volte mais ao poço. O Senhor está derramando sobre você a água dele, o Senhor está disponibilizando para você a água dele, para você beber constantemente. A água está aqui, Lion. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus, do Cordeiro. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Isaías capítulo 44, versículo 3. Pois derramarei a água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 55, versículo 1a. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Aleluia. A água está aqui, Lion. Pode vir, filhão. A água é tua. A água é tua, Lion. A água é tua, Lion. A água é tua, cara. E assim como o Lion fez hoje, o Senhor está te chamando e falando assim: a água que eu tenho para você é tua. Por que você não está vindo ainda? Por que você não veio ainda? Por que você não veio para a água ainda? Por que você não veio ainda para a água da vida? Por que você ainda não mergulhou? Por que você ainda não entendeu completamente o meu convite? Essa noite o Espírito de Deus, Ele quer inundar você. Ele quer inundar você. A água é sua. A água que Ele está oferecendo é tua. É para você.